Ora, se ultrapassarmos as nuvens, lá em cima não chove, vamos já à última fronteira, olhamos para o espaço com a ajuda do coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Sandra. Vamos começar por falar de galáxias anãs e ultraluminosas. Que novidades há nesta matéria? São dois tipos de galáxias que esta semana decidiram dar um ar da sua graça e colocar em apuros, ou talvez não, a comunidade astronómica. Vamos então começar por um estudo que foi apresentado e que diz basicamente o seguinte: nós sabemos que a nossa Via Láctea e também a galáxia de Andrómeda, as duas maiores galáxias deste grupo local, deste bairro cósmico onde estão grande parte das galáxias mais próximas da nossa. Ora bem, a nossa tem uma série de dezenas de outras galáxias pequeninas, satélites, que giram à volta da nossa própria galáxia, como se fosse num plano muito parecido com o plano dos planetas à volta do Sol. Ora, e um grupo internacional de astrónomos disse que isso é um problema, porque isto não deveria acontecer desta maneira. Basicamente porque o modelo cosmológico padrão, aquele modelo que os astrónomos hoje entendem como o mais unânime para explicar o nascimento e a evolução do universo, diz mais ou menos que este tipo de galáxias satélites deveriam estar dispersas espacialmente de uma maneira mais ou menos livre e deviam rodar também de uma maneira mais ou menos livre à volta da nossa própria galáxia, algo que observacionalmente não acontece. Ora, este grupo internacional de astrónomos fez ainda uma coisa um bocadinho mais engraçada. Foi o seguinte: pegou em 3 artigos científicos relativamente recentes que dizem que, sim, estas galáxias satélites e anãs estão de acordo com o modelo cosmológico padrão e, portanto, não há exatamente nenhum problema, não é preciso rever a matéria dada, digamos assim, para explicar a existência e a órbita, no fundo, destas galáxias anãs. Então, este grupo de astrónomos disse o seguinte: bom, está bem, então vamos pegar nos vossos dados científicos, ou seja, os dados científicos que estes astrónomos e estes 3 artigos científicos utilizaram, e vamos colocá-los numa simulação no computador para ver o que é que essa simulação nos dá. Pois bem, eis uma surpresa extraordinária. De acordo com este grupo internacional de astrónomos, apenas uma em vários milhares de simulações está de acordo com os dados apresentados por esses 3 artigos científicos. E não batem certo absolutamente nada com os dados observacionais. E, portanto, o que diz este grupo de astrónomos é que, se calhar, nós vamos ter mesmo que rever não só os artigos teóricos que foram apresentados, porque ainda por cima o que eles dizem é que, mesmo que esteja certo os dados científicos teóricos apresentados por esses artigos científicos, não há maneira de chegarem às conclusões que eles apresentam, ou seja, que há uma concordância entre a explicação e a observação. Não, nem por aí. E, portanto, nós temos que arranjar um outro tipo de explicações para poder tentar compreender como é que estão estabelecidas estas órbitas das galáxias satélites anãs à volta da Via Láctea. Eles propõem uma teoria já muito antiga, que não é consensual, como é óbvio, e que diz mais ou menos o seguinte: terá havido num passado muito remoto um choque, digamos assim, de galáxias, e o resultado desse choque de galáxias foi precisamente estas galáxias satélites anãs que giram à volta da Via Láctea. Essa teoria, essa ideia pode explicar de alguma forma não só as órbitas das galáxias à volta da nossa própria Via Láctea, mas também a distribuição da matéria negra, que é também um dos outros grandes enigmas da astronomia moderna. Entretanto, também esta semana foi apresentado um outro estudo, uma outra ideia que desafia claramente aquilo que nós sabemos sobre a própria formação das estrelas nas galáxias. Refiro-me a galáxias ultraluminosas. Ultraluminosas não tanto na ótica do visível, naquela luz que nós estamos habituados a ver, mas sobretudo no infravermelho, ou seja, são galáxias extremamente energéticas e estão extremamente distantes de nós. Ora, qual é o problema destas galáxias? Bom, nós pensamos que as galáxias, as fontes energéticas das galáxias podem ter 2 origens. Ou, por um lado, uma grande formação estelar, ou seja, temos galáxias com maternidades extremamente ativas, ou também uma grande acreção de matéria no centro das galáxias, fruto do apetite voraz de buracos negros extremamente maciços. E o que nos contava a teoria sobre estas galáxias ultraluminosas é que, para termos tanta luminosidade, tanta energia associada a estas galáxias, então eles até podem ter buracos negros muito maciços no seu núcleo, mas tem que haver outra explicação para esta luminosidade, esta energia tão grande destas galáxias.
Uma das teorias passa por, e que nós conhecemos até mesmo nas galáxias mais próximas de nós, é que quando duas galáxias se encontram, se interagem, aquilo agita as nuvens moleculares de gás, o que provoca imediatamente uma criação de novas estrelas, um ritmo muito elevado na taxa enfim, nas maternidades estelares. E o que nós pensávamos é que este tipo de galáxias ultraluminosas não interagiam muito e, portanto, estariam muito longe de poder explicar essa grande formação estelar, porque isso de facto não interagiam. Eis que entra então a grande evolução tecnológica dos nossos tempos. Foi utilizado o Hubble e uma câmara especial do Hubble para olhar com mais detalhe para estas galáxias. E chegou-se a uma conclusão precisamente oposta. Ou seja, sim, estas galáxias ultraluminosas de facto também interagem gravitacionalmente muito mais frequente do que se pensava. E, portanto, podemos encontrar aqui uma explicação para a grande luminosidade, a grande energia destas próprias galáxias. Há também novidades em torno de meteoritos. O que é que tens para nos dizer? Os meteoritos estão na moda. Estão na moda por uma razão muito simples. Os meteoritos são uma espécie de uma cápsula no tempo que nos contam, e cada uma destas rostas dos meteoritos tem histórias absolutamente fabulosas para nos contar sobre o nosso próprio planeta, como nós podemos analisar desde já. O primeiro meteorito que eu trago foi encontrado numa pedreira na Suécia, eis a pedreira. Foi encontrada há já alguns anos e foi notícia esta semana porque finalmente temos mais alguns dados científicos, conseguimos traçar um bocadinho mais a biografia ou a eventual biografia deste meteorito que nós estamos a ver. Bom, qual é a história deste meteorito? É que provavelmente este meteorito está associado a um asteroide ou uma colisão, digamos assim, de dois asteroides que estarão na origem de um grande aparecimento de vida há cerca de 500 milhões de anos no nosso planeta. Há cerca de 500 milhões de anos tivemos uma grande queda, digamos assim, na biodiversidade do planeta e depois um grande crescimento nessa mesma biodiversidade. Há várias teorias que tentam explicar porque é que isso aconteceu. Há também uma teoria astronómica, que não poderia deixar de ser, que diz mais ou menos o seguinte: nessa altura terá havido uma grande chuva de meteoros, de meteoritos, no fundo, que resultaram do impacto de dois asteroides ali para os lados entre Marte e Júpiter. E que, portanto, esse fenómeno astronómico esteve associado a essas ondas de crescente biodiversidade no nosso planeta. Nós já conhecíamos o pedaço de um desses asteroides que terá chocado. São os condritos L, são um tipo de determinado de meteoritos que nós já conhecemos. Faltava encontrar a outra parte, o outro asteroide que terá colidido. E o que os cientistas acham, vários cientistas, várias nacionalidades, é que este é a prova, este é o meteorito que faltava encontrar para completar, digamos assim, o puzzle desta ideia. Mas a semana também fica marcada pela descoberta de um outro meteorito, este já num sítio muito mais exótico, numa grande planície australiana, a planície de Nullarbor, na Austrália, e que este meteorito tem uma outra história muito mais interessante, eis a planície australiana. É que este meteorito será o resultado de um asteroide que, imagina tu, já não existe. Por uma razão simples, é que este asteroide tem uma composição basáltica muito, muito específica. Não foi encontrado nenhum outro meteorito parecido com este. E porquê é que está a criar este meteorito? E porquê é que está a criar tanto espanto? Bom, porque os meteoritos basálticos que nós conhecemos, sabemos mais ou menos qual é a sua origem. A sua origem estará precisamente associada a Vesta, aquele que é neste momento considerado o maior dos asteroides, que num passado muito ancestral terá tido até mesmo erupções vulcânicas. Imagina tu que algumas dessas pedras, dessas erupções vulcânicas, vieram parar à Terra. Portanto, nós conseguimos identificar precisamente esse basalto de Vesta. Só que o basalto encontrado neste meteorito não é de Vesta, não tem as mesmas características do basalto de Vesta. E, portanto, a teoria diz que há muito tempo atrás, tivemos um asteroide em tudo mais ou menos semelhante a Vesta, que provavelmente até já se terá vaporizado, mas na Terra chegaram algumas mensagens rochosas, digamos assim, desse meteorito. E, portanto, daí o interesse científico à volta deste meteorito, e as imagens que estamos a ver são precisamente de Vesta. E, portanto, são duas histórias que nos permitem explicar por que razão que os meteoritos são extremamente fascinantes. Rapidamente, Miguel, o que é que nos trazes na imagem da semana? Olha, eu trago-te uma filha muito ingrata, uma filha estelar muito ingrata. É uma das fotografias notáveis que o ESO disponibilizou esta semana, e vamos para a nebulosa GAM 15, e que no fundo é uma maternidade onde nascem as grandes
maciças e jovens estrelas da nossa galáxia. E que são rufias. E rufias porquê? Porque quando nascem têm ventos estelares extremamente fortes que moldam, digamos assim, o útero de onde vêm. E moldam de tal maneira que aquilo que nós estamos a ver, ou que vamos ver, são precisamente as imagens de um útero estelar que foi construído ao longo dos tempos por estes ventos estelares fortíssimos destas estrelas gigantes. Só que são estrelas muito, muito ingratas, porque quando acabam suas vidas, numa grandiosa explosão, praticamente rompem o seu próprio útero estelar. E daí esta curiosa expressão de uma estrela gigante que é um bocado ingrata para o seu útero. Miguel, obrigada. Obrigado, Sandra.